Pronto. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito conhecido dos adventistas do sétimo dia. E também, para muitos, a lei dominical no singular, a lei dominical nacional que será promulgada, é o indicativo de muita coisa. Muitos pensam, não, eu tenho que ir para o campo quando sair o decreto, quando for promulgada a lei dominical, ou então, não, eu tenho que... o meu preparo começa quando vier a lei dominical. Então, com base nesta lei dominical, ou nas leis dominicais, porque já foram promulgadas várias, então, com base nessa lei dominical, muitos do nosso povo têm se estruturado ou traçado planos, tem determinado o que vai e o que não vai fazer em tal tempo, ou então em um tempo totalmente diferente. Enfim, muitas pessoas têm tomado várias decisões com base na lei ou nas leis dominicais. Muito bem. Mas eu quero convidar você a ficar até o final. Porque de tudo isso que nós vamos estudar hoje, de todas essas leis, de muitas coisas que nós vamos rever, e para alguns serão novidade, mas a maioria das coisas que nós vamos ler aqui são bem conhecidas de todos nós, mas fique até o final para você entender aonde está, onde reside de fato a relevância de nós sabermos tudo isso que que o Senhor Deus deixou revelado para nós e que nós vamos ler juntos. Então vamos avançar. Então, Satanás, ele desafiou e ainda desafia a autoridade de Deus. Vamos entender qual foi este desafio. Você pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, e abrir em Apocalipse. Eu não vou projetar o verso. Abra, por gentileza, em Apocalipse 14:8. Também é um verso muito conhecido, faz parte das 3 mensagens angélicas, né? E que, na verdade, é a segunda mensagem angélica, que diz assim: e seguiu outro anjo, outro mensageiro, dizendo: Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade. Perdão, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então, aqui nós temos a segunda mensagem angélica afirmando que vai ter em um dado momento Babilônia cairá, Babilônia agora espiritual, obviamente, e que ela fez algo muito grave. Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Então, nós vamos entender o que é este vinho de Babilônia. Então, vamos lá. Deus denuncia a Babilônia porque ela, Babilônia, tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria, da ira, da sua prostituição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o dos demais, de todos os outros, como sagrado, a sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Quando Babilônia, ela dá de beber do vinho da sua prostituição, de todas as nuances que envolvem, que estão contidas neste vinho de Babilônia, um fator em específico que é crucial também está envolvido neste vinho de Babilônia, que é a adoração de um sábado espúrio, um dia que Deus não santificou, mas o homem o fez, Babilônia o fez. Então, vamos avançar e entender. Este poder, Babilônia,
tensionando provar que não somente era igual a Deus, lembra de Satanás, Lúcifer no céu, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o sétimo. Às vezes eu paro para pensar como o diabo foi sagaz, como o diabo foi manipulador, realmente, de dar coragem e ousadia a seres humanos pecadores de mudarem o que Deus nunca autorizou para que fosse mudado, não é? Muito bem. Então, Satanás diz o seguinte: eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Era essa a intenção de Satanás: apagar da mente do povo o dia santo de Deus. Apagarei a lembrança dele. Porei em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e o seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Então, hoje, o mundo evangélico, que lamentavelmente são filhas de Babilônia, as igrejas evangélicas que adoram o domingo são filhas de Babilônia, porque o domingo é adorado, o dia do sol é adorado por Babilônia. Então, toda essa comunidade coloca uma santidade, exatamente isso que o diabo disse, colocar santidade em algo que Deus não santificou. Isso é o homem que faz isso. Essa citação foi retirada de Profetas e Reis 183, 184. Então, vamos entender agora, em termos progressivos, o movimento da lei dominical na década de 1880. Por muitos anos, temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. Isso é Ellen White falando. E agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos o que o nosso povo pretende fazer nesse sentido. Vamos lembrar um pouco da história, da nossa história. Na década de 1880, na verdade, de 1800, vamos para antes. Em 1863, foi criada a NRA. A NRA é a National Reform Association, Associação Nacional de Reforma. Por quê? Porque na década de 60, um grupo de cristãos evangélicos não estavam mais suportando ver o crescimento da imoralidade no país, nos Estados Unidos. Então, cria-se essa associação a fim de que o Estado pudesse atuar por lei para conter este mal, que era a imoralidade, este mal crescente. E conforme a atuação do Estado, essa NRA, na verdade, ela foi aumentando a sua ação, né, social, isso foi criando maior, abrindo mais a atenção, os olhos, principalmente dos adventistas do sétimo dia, contra o risco, em relação ao risco de que, muito em breve, o Estado interferiria em termos de religião também, não somente em termos de moral. Porque se nós formos observar, moral e religião estão intimamente relacionados. E aí o tempo vai passando e nós chegamos ao ano de 1888. Quando nós chegamos ao ano de 1888, a NRA ainda atuando, nós chegamos à Conferência de Minneapolis de 1888,
E lá, nesta conferência, vários temas foram abordados. Além do tema da justificação pela fé, também o tema da liberdade religiosa. A liberdade de consciência na religião também foi abordada. E o principal palestrante nessa linha, nesta temática, era Alonso T. Jones. Então, muitos saíram dali insatisfeitos com a forma, não gostavam da forma que Jones falava, não se identificavam, ficaram melindrados, o tema não agradava, o tema incomodava. E muitas pessoas saíram dali com um relatório muito negativo a respeito de Alonso Jones. E denegrindo também o conteúdo da mensagem de liberdade de consciência na religião, de liberdade religiosa. Quando terminou Minneapolis, em 4 de novembro de 1888, quando a Assembleia da Conferência Geral de Minneapolis terminou num domingo, 4 de novembro, todos voltaram para suas respectivas casas, e a mensagem de liberdade religiosa, Ellen White disse que também era uma mensagem que o nosso povo precisava ouvir. Só que como havia tido um preconceito muito grande com relação ao pregador Alonso Jones, e este relatório começou a ser, na verdade, não relatório, fofoca, né? Relatório é um eufemismo. Quando este relatório negativo começou a ser espalhado em Battle Creek, que era onde ficava, era a cidade dos adventistas do sétimo dia, por assim dizer, então as pessoas começaram, os líderes adventistas começaram a rejeitar, a impedir que Alonso Jones subisse nos púlpitos, principalmente no púlpito do tabernáculo, que era o maior templo adventista para 3.300 pessoas, começaram a impedir que ele levasse. E Ellen White começou ali a influenciar e a conversar com eles para que eles dessem o púlpito, porque o povo precisava ouvir o que Alonso Jones tinha para pregar. Depois de muita insistência, uma batalha muito grande, os do nosso próprio povo querendo impedir que a mensagem da liberdade religiosa chegasse às pessoas, o Senhor Deus agiu e o púlpito foi dado a Alonso Jones. Os jornais locais, que não têm nada a ver com religião, publicaram e elogiaram as mensagens que Alonso Jones, a temática da liberdade de consciência, e deram destaques especiais à mensagem dele. No entanto, o nosso povo, nas nossas revistas, nos nossos periódicos, como a Review and Herald e outros periódicos adventistas, não publicaram nenhuma linha a esse respeito. Muito bem. Passa-se o mês de novembro todo. E início de dezembro, Alonso Jones viaja para Nova York como o delegado indicado pela igreja para defender a liberdade religiosa no Senado norte-americano, porque estava para ser aprovada uma lei que se tornaria um decreto para adoração e guarda por lei do domingo, que era o decreto do senador Blair, e que, se aprovado, o decreto seria estabelecido e todos deveriam obedecer. Então, essa foi a movimentação da lei dominical na década de 80, em específico 88, e nós já sabemos o resultado. Alonso Jones defendeu a liberdade religiosa, Deus deu para ele os argumentos corretos, e o decreto não ocorreu. Por que o decreto não ocorreu? O nosso povo, nós como um povo, havíamos rejeitado a mensagem que prepararia, num período curto de 2 anos, prepararia o povo para receber a chuva serôdia, dar o alto clamor, e
toda aquela sucessão de acontecimentos finais ocorreria e Jesus voltaria. Mas a mensagem foi rejeitada. Os mensageiros, a mensagem, o próprio Espírito Santo foi rejeitado. Cristo foi rejeitado. E como resultado, alguém precisava fazer alguma coisa para que o decreto não ocorresse. Deus agiu por meio de Alonso Jones. Então, é necessário fazer essa recapitulação da história, da nossa história, para que nós entendamos que o nosso povo rejeitou uma mensagem e não estava pronto para a vinda de Cristo. Então, devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora seja concedido graça e poder a seu povo, pedindo que Deus conceda graça e poder ao seu povo. Deus vive e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. Ellen White escreveu isso há muito tempo. E eu tenho uma playlist no meu canal que eu recomendo que você assista para entender melhor toda essa questão de liberdade de consciência na religião e liberdade civil também. Chama O Direito de Crer, Liberdade de Consciência na Religião. Acompanhe a playlist, você vai entender claramente como o Senhor Deus deseja que nós não tenhamos as nossas liberdades restringidas, quer seja na igreja ou fora dela. Então, vamos lá. Vamos continuar. Os defensores da lei dominical não compreendem o que estão fazendo. E é verdade. Vamos voltar aqui. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela lei, pela legislação, introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade, a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Lembram da Idade Média, os 1260 anos da supremacia papal, o que aconteceu? Ali, tudo foi restringido. As pessoas não tinham de liberdade de absolutamente nada. E qual é o resultado? Opressão, perseguição, escravidão, restrição da consciência. Então, eles não conseguem, eu acho isso incrível, que eles não conseguem perceber que a história ela vai se repetir não mais com Roma, mas com as filhas de Roma, elas mesmas, os evangélicos. Então, vamos avançar aqui. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Então, há muitas pessoas que rejeitam o sábado bíblico. Simplesmente, nós sabemos disso porque alguém disse que era assim. Então, não podemos ficar parados sem fazer nada. Mas de que forma? Vamos ser sábios, inteligentes, prudentes. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. É por isso que o nome do meu grupo no WhatsApp é Ezequiel 33, de 1 a 9. Porque faz parte do meu e do seu chamado dar à trombeta o sonido certo. Precisamos anunciar a todos quantos Deus nos der a oportunidade de anunciar as verdades conforme elas são em Cristo Jesus. Sem alarde, sem gritaria, sem contenda, sem controvérsia.
com sabedoria. Então, quando se cumprirá, então, a profecia que essa profecia do decreto dominical? Vamos entender. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse, e isso você pode reler depois para poder entender, porque nós não vamos ler agora. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela a besta de cornos ou chifres, semelhantes aos do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado ali simbolizado pela besta. Besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Roma não passa de uma serva do dragão. Está lá em Apocalipse 13. Roma não passa de uma serva de Satanás, do dragão. Então, quando essa lei for decretada, então nós vamos ver o cumprimento de Apocalipse 13, das profecias que estão lá. Então, nós sabemos que para que essa profecia se cumpra, protestantismo e catolicismo agirão de comum acordo, precisam dar as mãos. Dar as mãos pelo abismo que os separa. Por quê? Porque os princípios católicos estão em oposição aos princípios protestantes, mas se unirão naquilo que eles têm de comum. Vamos entender melhor. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é idólatra, adora imagens de escultura, né? Então, não tem como casar isso com os princípios protestantes. Mas, de alguma forma, Roma conseguirá se unir ao protestantismo. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. A Suprema Corte, nos Estados Unidos, ela é maioria católica. Dos 11 juízes, eu acho que somente 2 ou 3 são protestantes. Os demais são todos católicos. Fechou parênteses. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo, a religião católica. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Nós não podemos esquecer isso. Roma não muda. Roma fará com que outros se unam, que os protestantes se unam a ela, mas ela e os seus princípios jamais mudam. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais da parte do protestantismo o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Então, essas ideias liberais vão fazer com que os protestantes flexibilizem princípios que são inegociáveis porque são bíblicos. Entendem? Vamos lá. Então, todas as leis dominicais honram a Roma. Não honram a Deus, mas honram a Roma. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. Então, onde se consumará a cultuação dos protestantes para o papado? Quando eles aceitarem a imposição, aliás, aceitarem não, quando eles forçarem o governo americano a promulgar um decreto
impondo o domingo como dia de guarda oficial, dia de guarda e de adoração. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor adoração à besta e à sua imagem. Entende? Quando isso for efetuado, quando essa lei for promulgada, a lei dominical, então isso é a mesma coisa que impor por lei, obrigando as pessoas a adorar a besta e a sua imagem. Então vamos lá. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, porque é um movimento de unir igreja e Estado. E o último estudo que nós fizemos sobre liberdade de consciência na religião, no direito de crer, nesta série que eu fiz, o último dia é Deus e César. Então, vale muito a pena vocês estudarem e entenderem que, inclusive, é um complemento deste estudo aqui. Então, na verdade, então vamos retomar. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, os protestantes estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. Então, na verdade, a ferida não foi totalmente curada ali, quando o Tratado de Latrão foi assinado em 1929, devolvendo a Roma, devolvendo ao Papa, ali, Roma, como sendo um Estado, uma nação independente e tudo mais, e dando ao Papa o status de governante de um país. Não. Ali a ferida começou a ser curada. Foi o princípio. E todos estes anos, o trabalho do papado de Roma é dar os passos para que a ferida seja plenamente curada. E quem vai atuar fortemente nisso? O protestantismo apostatado. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Porque quem é que controla? O método de controle da consciência, das liberdades, ele é um método papal, romano papal. Então, isso vai ser repetido pelo protestantismo. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, ou seja, estaremos humanamente falando totalmente desamparados. Abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando em lugares mais desertos e solitários. Muita atenção aqui agora. Muitas pessoas usam esta citação para dizer, olha, tá vendo? Só tem que sair da cidade no tempo do decreto dominical. Vamos entender se é isso mesmo? O que está dizendo aqui? Abandonando-os aos que lhes desejam a destruição. Queridos, este momento aqui está se referindo ao decreto de morte, não é o decreto dominical. O decreto de morte, nós estaremos totalmente desamparados, sem proteção de lei, de Estado, de nada, nem ninguém humanamente falando. E este vai ser o tempo destes que não conseguiram sair durante o decreto, ou mesmo antes do decreto ser promulgado, vai ser o derradeiro momento para fugir, do contrário, morrerão.
se estiverem nas cidades e vilas. Entendem? E aí sim, como eles estão sob ameaça de morte, foi liberado para matar essas pessoas, eu e você, se estivermos lá. Então habitaremos nos lugares mais desertos e solitários da terra. Entende? Não confundamos. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar um falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser conduzidos a imitar-lhes o exemplo. Todos imitam a América. Todos. Então, nós percebemos claramente que será algo mundial. Já sabemos e estamos confirmando. Então, vamos ver, então, há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. A maioria do nosso povo alimenta, e é isso que é o mais triste, de púlpito. Muitos têm ensinado, muitos que ocupam funções de liderança, têm ensinado que é só no decreto que tem que sair das cidades. Eu não sei se fazem isso por... Não posso julgar, mas é muito sério. E se fazem isso de forma premeditada, essas pessoas responderão diante de Deus. Porque essas pessoas que fazem, que porventura o façam de modo premeditado, estão fazendo pelos seus motivos egoístas e também responderão pelas almas que se perderão. Eu acho interessante no livro, interessante não é bem a palavra, mas eu acho, na verdade, triste, trágico, a visão que Deus deu a Ellen White no livro Primeiros Escritos, em que muitos estarão rasgando as vestes de pastores, dizendo, por que você sabia disso, por que você não me avisou? Não só de pastores, de pregadores famosos, de renome, estrelas do nosso meio, e que não ensinaram a verdade. Nós temos uma responsabilidade tremenda, tremenda. Então, estão adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E, tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Isso é estar adormecido. Isso é estar acomodado de que Deus resolverá tudo. Mas olha o que diz essa última parte. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Irmãos, Deus nos deu luz suficiente para não confiarmos que ninguém nos eduque, ninguém nos instrua. Seremos cobrados pela luz que nos foi dada e nós, gozando da liberdade que temos, não buscamos saber qual era a vontade de Deus. Queridos, temos muita internet e liberdade para pesquisar. Não vivemos na Coreia do Norte ou na China, que temos o nosso acesso à internet totalmente restringido. Não. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E o Senhor não livrará o negligente, que teve a oportunidade, mas que alimentar, o Senhor Deus vai prover. Não vai. Porque a sua parte e a minha parte, se nós as negligenciarmos, o Senhor Deus não fará por nós aquilo que cabia a mim e a você. Então, precisamos combater as leis dominicais pela pena e pela voz. O povo de Deus não deve votar, falando de voto político. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens. Que homens? Homens que defendem uma lei dominical em cargos oficiais.
pode ser católico ou evangélico, defende as leis dominicais, não devemos votar neles. Pois assim fazendo, ou seja, se nós votarmos neles, nós somos participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. É por isso que a questão do voto, apesar de sermos livres, termos a consciência livre para decidirmos, precisamos realmente orar muito a respeito. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Meus irmãos, eu vou abrir, antes de ler o texto, você lembra desse dia? Era a primeira vez que um papa discursava nos Estados Unidos. Eu me lembro deste ano, foi em 2015 que isso aqui aconteceu. Em 2015, todos aí estavam aplaudindo Roma. Fechou parênteses. Quando nossa nação, que são os Estados Unidos, renunciar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, isso vai acontecer, já está sendo preparado, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, por meio de lei, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Isso está acontecendo já. E a partir deste ano, de 2025, isso ficará muito mais evidente e avançará muito mais. O mundo está cheio de tempestade. Guerra, não somente tempestade, mas também guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Nós seremos ferozmente perseguidos, porque somos as testemunhas de Deus. Acompanhe até o final. Não deixe de ver o final, porque nós vamos entender o que as testemunhas de Deus devem estar fazendo hoje. Tudo bem? As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder, olhe só, posto que a América, esta nação, seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. O protestantismo apóstata dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda, nós já lemos isso, ela declara possuir infalibilidade, é o protestantismo que mudará. Queridos, vocês lembram deste encontro aqui? Eu lembro claramente, 2014. Em 2014, o Papa Francisco assumiu em 2013. Em 2014, esta comitiva de evangélicos, liderança evangélica forte dos Estados Unidos, foram lá apertar a mão de Roma e comungar com Roma. Entende como já está sendo preparado? Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, essa aliança, esse laço de união, já está sendo há anos preparado. Então, eu deixo aqui uma pergunta para todos os meus irmãos que estão acompanhando aqui o estudo juntamente comigo. Diante de todo este conhecimento,
Qual deve ser a minha atitude pessoal? O Senhor Deus não nos vedou nada. Nós sabemos tudo o que vai acontecer passo a passo, até que Cristo volte. O Senhor Deus nos revelou absolutamente tudo. Nós adventistas do sétimo dia, somos profundos conhecedores das profecias. E aí, diante de tudo isso, de todo esse conhecimento que Deus deixou revelado para nós, qual deve ser a minha e a sua atitude individual? Primeiro, a palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda a legislação humana. Isso é liberdade de consciência na religião. Ninguém tem o poder de nos dominar, de nos influenciar, de quaisquer formas que sejam. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou assim diz o Estado. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas dos poderes terrestres. E vai chegar um momento em que nós precisaremos nos posicionar. Mas o que mais nós precisamos fazer com todo esse conhecimento que nós temos das Escrituras e dos eventos finais? Vamos ler, por gentileza. Abra sua Bíblia, nós estamos em um estudo. E vamos estudar. Eu não vou projetar o texto. Poderia, por gentileza, abrir no livro de Romanos, capítulo 1. Vamos ler os versos 16 e 17. E diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Porque nele, no evangelho de Cristo, a justiça de Deus é revelada. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, queridos, a religião não liberta do pecado. Quem liberta, aquele que liberta, o que liberta do pecado é o evangelho de Jesus Cristo. E ele não só liberta do pecado, ele transforma o coração. Então, aqui, pela pena do apóstolo Paulo, nós estamos vendo que é isso que nós precisamos viver, desenvolver de forma prática na nossa vida, que é o evangelho como ele é em Cristo Jesus. Todo o evangelho se resume em aprender de Cristo em sua mansidão e humildade. É isso que Deus espera de mim e de você nesses dias que antecedem tudo isso que nós estudamos aqui. Todo o evangelho se resume em aprender de Cristo em sua mansidão e humildade. E o Senhor nos aconselha em João 5,39, examinais as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós acabamos de ler aqui, Paulo, no capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo são as Escrituras que nós precisamos examinar. Porque aqui as Escrituras, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Então, o poder para libertá-lo do pecado, salvá-lo das suas próprias fragilidades, concupiscências, está nas Escrituras, no Evangelho de Cristo. Então, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento do que mesmo que está marcado aí? Avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado antes, desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Mas como isso será possível? Romanos 1,16.
por meio do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A primitiva piedade, ela vai ser gerada em nós pelo Evangelho de Cristo. Somente e o Evangelho de Cristo é as Escrituras Sagradas. Esse texto está no Grande Conflito 464. Então, meus amados irmãos, o que é a justificação pela fé? O que é Romanos 1,17? Porque nele a justiça de Deus, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é, então, essa justificação pela fé? Está aqui dizendo, é a obra de Deus, que coloca a glória do homem no pó. A gente morre, eu morto. E faz pelo homem, por mim e por você, o que não está em seu poder fazer por si mesmo. Quando os homens enxergam o seu próprio nada, então eles estão preparados para serem revestidos com a justiça de Cristo. Você não diz amém? Quando os homens, vamos repetir, quando os homens, vamos colocar o nome? Coloque o seu nome. Quando a Cleuma enxerga o seu próprio nada, então a Cleuma estará preparada para ser revestida com a justiça de Cristo. Enquanto houver vaidade, orgulho, egoísmo, ruins suspeitas, inveja, maledicência, enquanto houver essas coisas, todo este conhecimento das profecias, tudo, nada disso vai nos adiantar. Em absoluto, não adiantará nada. Somente quando a Cleuma, coloque o seu nome, a Cleuma enxergar o seu próprio nada e morrer totalmente, é que ela será revestida com a justiça de Cristo. Isso é Ellen White que escreveu. Para isso, nós precisamos aprender o que significa viver a vida de Cristo. Precisamos aprender o que significa viver a vida de Cristo. Gálatas 2:20, na prática, é só assim que conseguiremos. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não anseia o dia para você dizer isso plenamente? E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, amou a Cleuma, e a si mesmo se entregou por mim, Cleuma. Gálatas 2, verso 20. Então, meus irmãos, isso aqui precisa acontecer antes. Então, a verdadeira preparação para os eventos dos últimos dias não é conhecer profecias, faz parte, tem o seu lugar, mas não é o principal. Sabe o que é o principal para estar pronto para os eventos dos últimos dias, que muito em breve vão acontecer de forma muito rápida e em sucessão? Primeiro, precisamos ter, eu e você, precisamos ter convicção pelo pecado. Este é o primeiro passo. O segundo passo, precisamos nos arrepender verdadeiramente. Não é ter remorso, não. É arrependimento, afastamento do pecado, abandono do pecado, tristeza pelo pecado e afastamento. Confessar. Precisamos confessar a Deus todos os nossos atos pecaminosos, quer sejam praticados, pronunciados ou feitos, ou quer sejam pensados. Precisamos perdoar. Perdoar. Porque senão, aquela oração que nós fazemos, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não é uma realidade. Precisamos perdoar. Precisamos andar em humildade.
Total humildade, como Cristo é humilde e manso, devemos ser humildes e mansos. Precisamos buscar um novo nascimento nas madrugadas, principalmente, e fazer como Enoque. Receber o batismo do Espírito Santo na madrugada e andar ali constantemente com Cristo durante todo o dia. A serva do Senhor diz que Enoque treinou a sua mente para estar na presença de Deus, para ter o senso de que ali ele estava na presença de Deus. E, finalmente, o nosso crescimento em Cristo precisa ocorrer de forma progressiva e constante. Eu e você, nós precisamos ser constantes na nossa caminhada cristã. Crescimento em Cristo. Então, conheça e acompanhe os acontecimentos proféticos. É importante? Sim. Mas eles não são mais importantes do que sua caminhada com Cristo em preparação para o encontro com Ele. Entendem, meus irmãos? Então, nós estamos estudando os eventos dos últimos dias totalmente com viés diferente. Eu me propus, irmãos, esse estudo, eu já perdi a conta das vezes que eu já dei esse estudo. Mas o Senhor Deus colocou no meu coração estudar com os meus irmãos os eventos dos últimos dias de forma totalmente cristocêntrica. Sem Cristo, sem submissão, sem rendição, sem entregar o eu para que ele seja morto e crucificado todos os dias. Sem isso, meus irmãos, será impossível estar preparado para estes eventos dominicais, para essas leis dominicais que serão promulgadas. Cristo é tudo para mim. Não tem aquele louvor? Cristo é tudo para mim. Viver, sonhar, cantar é minha força, meu bordão. Sem ele que penar. Então, meus queridos, precisamos ir a Cristo. Precisamos, o lugar mais seguro para mim e para você é aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador. Vamos orar? Pai eterno, bondoso Senhor, indignos somos de nos dirigirmos ao Senhor. Mas aqui estamos, Pai. Estamos aqui, primeiramente, para clamar o derramamento da chuva serôdia. Derrama o Espírito sobre nós, Senhor, porque somente assim seremos tuas testemunhas verdadeiras. Pai querido, queremos estar prontos. Se o Senhor achar por bem que estejamos vivos para suportar os últimos eventos, por favor, nos ajude em nossa caminhada. Fortalece-nos a fé. Renova-nos o ânimo todos os dias. O ânimo, Senhor, de estarmos rendendo o nosso eu maligno todas as madrugadas na Tua presença. Somos Teus, Senhor. Não somos do inimigo, nós pertencemos ao Senhor. Por isso clamamos o Espírito Santo, para que tenhamos o poder para sermos Tuas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Por favor, perdoa se desonramos o Senhor e nos ajude a sermos fiéis atalaias do Senhor também, em amor, em humildade, em mansidão. Obrigada por ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.